Bem-vindo, galera do YouTube. Sou Cléber Henrique, estudante de engenharia. Vamos para a nossa primeira questão de mecânica geral. Essa questão é do livro de Hibbeler, da 10ª edição, 2.1, estática, e no qual diz o seguinte: determine a intensidade da força resultante de F de 1 mais F de 2 e a sua direção, medida no sentido anti-horário a partir do eixo X positivo. Essa questão aqui é muito fácil. Inicialmente vamos fazer passo a passo e com o decorrer do vídeo vamos evoluindo o nosso nível de conhecimento. Para iniciarmos, precisamos de diagrama de corpo livre para fazer essa questão. Ponto de equilíbrio. Está aqui o diagrama de corpo livre. Esse diagrama aqui é um plano cartesiano no eixo X e no eixo Y. X e Y. E representação das forças no qual atua no corpo. No caso, ele só quer a força F de 1 e F de 2. É o que fizemos aqui nesse plano cartesiano. Representação das forças F de 1 e o seu ângulo de 45. E temos aqui F de 2 e o seu ângulo de 60 graus. Feito o plano cartesiano, o segundo passo é fazer o somatório das forças em relação ao eixo X e ao eixo Y. Por quê? Essa força aqui inclinada, tanto F de 1, tanto F de 2, ela atua tanto no eixo X positivo e negativo. Em relação ao eixo Y, ela atua tanto em Y positivo somente, para cima. Como assim? Fazendo essa força, precisamos dela em relação ao eixo X. Então ela ficaria nesse sentido. Se descermos ela aqui, e quanto equivale aqui? Quanto equivale essa força em relação ao eixo X? E essa da força aqui, essa força daqui em relação ao eixo Y, quanto que ela vai valer? Em relação ao eixo X também, né? X. E também em relação ao eixo Y. As duas. Tanto F de 1, tanto F de 2. Então temos aqui, ó, a força em relação ao eixo Y. Certo? Então tá aqui a representação das forças. Fazendo a decomposição tanto em X, F de 1, temos essa força aqui que ela atua no meu X aqui, ó, que atua positivo. E essa força F2 em relação ao X, ela atua negativo, né? Vindo para cá é negativo e para lá positivo. Em relação ao eixo Y, para cima, esse vetor aqui para cima, é positivo. Então as duas atuam positivo. Então vamos fazer o somatório das forças em relação ao eixo X. Então ficaria o seguinte: como agora há pouco entendemos o nosso vetor em representação do sentido positivo ou negativo, como acabamos de conhecer, então vai ficar como isso aqui, fazendo a decomposição da força de F de 2. Vai ficar o seguinte: vai ficar menos 800, correto? Que multiplica seno de 60 graus.
mais 600 que multiplica cosseno de 45 graus. Por que seno e cosseno? Bem, se meu ângulo está aqui, fazendo essa linha tracejada aqui, então todo cateto de frente para o ângulo é meu cateto oposto, correto? Então aqui, ó, esse ângulo está aqui, ele é meu cateto oposto, então ele vai ser meu seno. Todo cateto oposto é seno. Essa linha ela se encontra paralelo ao eixo X. Então, ou seja, o meu X será quem? Será seno. Correto? X vai ser igual a seno. Y vai ser o contrário. Se X é seno, X vai ser cosseno. X é cosseno. Então tá aí. Então, um vai ser sempre oposto do outro. Mais uma vez identificando aqui quem é meu seno e quem é meu cosseno. Lembrando, ó, o ângulo que está de frente é meu cateto oposto e ele é seno. Então só verificamos se ele está no sentido X ou Y. Olha, eu percebi aqui ó, que ele está paralelo ao meu eixo X. Então meu seno vai ser X. Como eu estou fazendo em relação a X, somatório das forças, eu vou ter quem? 800, que é minha força, que multiplica X, que é meu seno do ângulo, que é meu ângulo, 60. Então tá aqui. Mesma coisa aqui, ó. Por que aqui seria cosseno aqui? Aqui, ó, colocando uma linha tracejada aqui, ó. Certo? Meu ângulo está aqui, correto? O que está de frente para ele é esta linha aqui tracejada aqui, acabou de fazer. Então ela está ó, no meu eixo Y, ou seja, meu Y aqui é seno. Se meu Y é seno, quem vai ser meu X? Cosseno. Então está aqui. Porque eu estou trabalhando em relação ao eixo X. Então, prosseguindo aqui, ficaria como? 600 cosseno de 45. Aí eu teria essa força horizontal em relação a X. Então eu teria aqui, ó, 60, que é minha força, que multiplica cosseno de alfa. Quem é alfa, né? 45. Fazendo essas contas, a gente vai encontrar o seguinte resultado. Menos 268,55 newton. Correto? Muito bom. Então vamos fazer agora o somatório das forças em relação ao eixo Y. Como é que ficaria? Ficaria o seguinte, 800 positivo, né? Porque em representação aqui desse vetor, ele ficaria para cima. Então teria 800 que multiplica cosseno de 60 mais 600 seno de 45. Então tá aí a representação das forças em relação ao eixo Y. Fazendo essas contas, a gente vai chegar no seguinte resultado. 824,26 newton. Correto?
Então, nós encontramos a força aqui, ó, em relação ao eixo X, somatória, e a somatória das forças em Y. Se percebemos aqui, o nosso X, somatória dessa força, deu negativo. Significa que meu vetor ele está neste sentido. E em relação ao eixo Y, deu positivo. Isso implica dizer que ele está aqui, ó, para cima. Encontrar esses valores, somatória de x e de y, novamente fazemos um plano cartesiano, tanto em x como em y, em x aqui e y. Correto? Feito esse plano, os valores encontrados, negativo, representação desse vetor e desse, vamos representar aqui nesse plano. Então ficaria com menos 268, né, que é negativo. Então meu vetor ficaria nesta direção e meu y ficaria nesta direção, certo? Fazendo aqui uma linha aqui, ó, paralela a meu eixo x e outra linha aqui subindo, paralelo a meu eixo y, cruzando aqui essas duas linhas, encontramos um ponto aqui. Fazendo a ligação desses pontos, encontramos aqui a nossa força resultante. E na qual direção ela se encontra? Está aqui, ó, a força resultante. BFR. Então, a pergunta é o seguinte. Não terminamos, só fizemos a decomposição das forças. Para encontrar esses dois valores, encontrar a direção da minha força resultante. Então, temos aqui a nossa força resultante e a direção, certo? A direção diz o seguinte, que saiu do eixo X positivo, então seja, meu vetor, ele saiu daqui, deixa eu fazer aqui melhor, saiu daqui e veio para cá. Então, quanto é que vale isso? A gente pode chamar de símbolo aqui de θ. E o que está aqui dentro é chama de alfa. Então, quem vai ser θ? Θ vai ser igual. Ó, se percebemos aqui, ó, tem um ângulo de 90 aqui, ó. Um ângulo de 90, então vou ter 90 mais alfa. Mais alfa. Então, tá aqui meu θ. Só temos que encontrar agora alfa. Quanto é que vale alfa? Alfa vai ser igual arco tangente de quem? De
Você prestando atenção aqui mais uma vez, ó. Meu alfa tá aqui. Quem está de frente para ele é meu cateto oposto, certo? E quem é meu cateto oposto? Quem é essa linha aqui tracejada? Não é meu eixo X? Não é essa linha daqui? E essa linha daqui? Quanto equivale essa linha daqui? Essa daqui? Somatório de fx? Então temos 268,55 dividido, aqui é meu cateto oposto, então aqui ó, essa linha aqui meu y, assim meu adjacente. Então quem é meu adjacente? Nessa linha aqui ó, 824,26. Fazendo essas contas, chegamos no seguinte resultado: 18 graus. Então tá aí, alfa. Você bota arco tangente desse valor, vai encontrar 18 graus. E terminando a questão aqui, não terminamos. Só encontramos alfa para somar com 90 e encontrar a direção da minha força resultante. Correto? Então, quanto é que seria meu θ? Então, é o seguinte. Θ seria igual 90 mais 18. Fazendo essas contas, encontramos 108 graus. 108 graus. Então, tá aqui a minha direção da minha força resultante. Então, tá aqui o valor de θ. θ vai ser igual a 90 mais 180 graus, 90 graus, mais 180. Então, encontramos 108 graus. Tá aí a minha direção de θ. Então, terminou a questão aqui? Ainda não. Bora. Ele pede a força resultante e a direção. Tanto faz se quisesse encontrar primeiro a força resultante, ou como a gente encontrou primeiro aqui o meu θ, não vai interferir nas nossas contas, um ou outro. Então aí você pode ficar à vontade para responder aí. Isso aqui não é tão difícil, é mais só questão de prática mesmo. É uma questão mais de prática. Você, com o decorrer dos vídeos, vocês vão praticar. E vai ficar bem mais fácil. E tem outros vídeos na internet que para poder ajudar aí como fazer melhor, certo? Então vamos encontrar agora a força resultante. A nossa força resultante seria igual o somatório das forças em relação ao eixo x ao quadrado mais o somatório das forças o eixo y ao quadrado, que é o somatório das forças do eixo x. Aqui ó, 268,55 ao quadrado mais somatório de f de y, que é o somatório de f de y. Aqui ó, 824,26 ao quadrado. Claro que está elevado à raiz quadrada, né? Extraindo a raiz desse valor aqui, a gente vai chegar no valor de 866. Deixa eu mudar aqui de cor. Vai ficar 866,9 newton.
Então, tá aí a nossa resposta final. Aqui tá. Raiz quadrada do somatório do f de x, somatório do f de y ao quadrado, de x ao quadrado, extrair raiz, tá aqui na resposta final da força resultante. E aqui a nossa direção que ele pediu. Obrigado, até o próximo vídeo.